Nós temos a satisfação de termos hoje como palestrante da casa, nosso companheiro de ideal, Luiz Miller, que é membro do Centro Espírita André Luiz, do bairro Boa Vista de Joinville, que vai nos falar de depressão e suicídio. Que Jesus te inspire e te abençoe. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta a esta casa, ao convívio desses irmãos tão queridos. Esta casa que nos acolhe a todos, sempre de forma fraterna e amiga. Nos foi dada a incumbência de, nesta noite, conversarmos um pouco sobre depressão e suicídio. A Organização Mundial da Saúde apresenta uma estatística, de certa forma, assustadora com relação ao suicídio. A cada 40 segundos, no planeta, há um suicídio. E informa ainda essa instituição de que esses números não contemplam a África, só os demais 4 continentes. Então, o número aumenta ainda mais. É significativo esse ponto, essa questão do suicídio. A própria Organização Mundial da Saúde estabeleceu para todos os anos, dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. No Espiritismo, nós temos várias obras tratando deste assunto, mas particularmente através de Ivone Amaral Pereira. Memórias de um Suicida, temos Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière, O Drama da Bretanha e Sublimação, onde conta a trajetória da própria Ivone, que ela também é um espírito, enquanto estava aqui conosco, estava reencarnada como suicida, um espírito que na última encarnação e em outras também, ela também tinha sido suicida. Ela fora atendida no Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual, e como interna do hospital, ela recebeu licença para reencarnar e veio com uma tarefa estupenda, gigante da mediunidade, onde ela recebe esse livro, Memórias de um Suicida, que é um compêndio específico, onde trata exatamente da questão do suicídio, mais especificamente do Camilo Castelo Branco, aquele escritor português que se suicidado. E nós tivemos um contato pessoal com ela no Rio de Janeiro, e ela nos dizia que ela recebeu a autorização para reencarnar, e que, em desencarnando, ela voltaria para aquele hospital para ver se receberia alta. Então é um processo todo que, ao lermos o livro, vamos ver toda a estrutura que existe no plano espiritual para socorrer os suicidas, mas também vamos ver o sofrimento desses espíritos. Esse hospital é dirigido diretamente pela Mãe de Jesus, por Maria de Nazaré, daí o nome, onde atende, especificamente esse tipo de problema espiritual. Muito bem. As causas do suicídio, as causas da depressão, é isso que mais ou menos nós poderíamos trabalhar, mas também o que fazer. Na verdade, todos nós temos defeitos e vícios. Vamos pensar um pouco sobre isso. O que seriam defeitos e o que seriam vícios? Nós vamos observar que defeitos e vícios são questões morais, problemas morais nossos.
O que é um defeito, né? Esse defeito pode ser, por exemplo, uma coisa muito simples, a maledicência, por exemplo. É um defeito moral. O que é maledicência? Falar mal da vida alheia. E assim, só para dar esse exemplo, nós temos tantos outros. E quando é que ele se transforma em vício? Quando você repetidamente pratica esse defeito. Pratica esse defeito. Mas vamos observar ainda, por trás desse defeito, um defeito, eu diria assim, genérico. Um defeito raiz. Esse defeito raiz, desculpe a expressão, se chama orgulho. Por trás desses defeitos, todos eles são oriundos, eles têm seu nascedouro, sua gênese no orgulho. Que vem nos acompanhando, meus amigos e meus irmãos, vem nos acompanhando de encarnações a encarnação. Isso não é de hoje. Até porque, vejam só, esse orgulho, de certa forma, ele é estimulado pela cultura em que nós vivemos. A cultura do planeta Terra, a cultura aqui dessa dimensão, é uma cultura eminentemente materialista. Vejam só, o espírito, para reencarnar, ele deixa o plano espiritual e vem para cá para resolver questões espirituais, para resolver exatamente os seus defeitos. O motivo maior da nossa encarnação são os nossos defeitos morais, que uma vez aplicado reiteradas vezes, ele se transforma em vício. Quando você vê, já está fazendo, está praticando, está falando, está agindo de forma inconsciente, eu diria até de forma irresponsável, porque consciência nós temos, só que naquele momento parece que nos falta a consciência. E essas coisas, vocês não imaginam como isso começa, a gênese dessas coisas, por coisas bem pequenas. Onde a nossa razão, ou seja, os nossos pontos de vista, sempre parecem que precisam preponderar. Nós temos uma necessidade de sair da frente do outro, sair de uma discussão vitorioso. O que isto nos estimulou, o que nos estimulou a ter esse comportamento? Exatamente a cultura materialista. Porque vejam só, deixamos o plano espiritual para reencarnar aqui neste plano, como eu disse há pouco, para resolver questões espirituais. Porque, vamos pensar um pouquinho, o que nós somos? Nós somos o corpo ou somos a alma? Nós temos consciência disso, nós espíritas particularmente, temos consciência disso. A nossa natureza não é física. A nossa natureza é espiritual, ou seja, nós somos princípios inteligentes que avançamos no progresso, na evolução, etc. E nos tornamos espíritos humanos, alcançamos a razão e estamos a caminho da nossa angelitude. Então vejam que o grande objetivo da encarnação, eu diria da vida, tanto faz se você está encarnado ou desencarnado, é o crescimento espiritual. E vamos observar que dentro dessa cultura materialista, nós acabamos esquecendo, mesmo nós outros que somos espiritualistas, nós acabamos esquecendo que toda a matéria que nos envolve, todos os bens materiais que nos envolvem, são meios que nós precisamos e devemos tê-los, mas objetivando ou ter eles como objetivo de meio para alcançar o fim maior, que é o nosso crescimento espiritual. Só que vejam só, ao longo das nossas encarnações, a nossa própria evolução, ela de certa forma, ela ficou truncada. Por que ela ficou truncada? Porque nós começamos a descambar mais para atender os nossos defeitos morais. E a cultura materialista atende isso.
atende o orgulho. A cultura materialista atende o orgulho. A cultura materialista faz com que nós, ao recebermos um filho no nosso lar, nasceu uma criança no nosso lar, nasceu um menino, principalmente se for um menino, nós pensamos em fazer dele um homem de sucesso. Raramente pensamos em fazer dele um homem de bem. Esse sucesso é sucesso material, não é sucesso moral, não é sucesso espiritual, sabe? Há quem diga que o meu filho tem que ser aquilo que eu não pude ser. Olha só, que loucura. Às vezes até entrando na própria destinação daquele espírito que está ali hoje na condição de filho. Ele querendo uma coisa e os pais querendo que ele seja outra. Para atender o quê? Essa parte orgulhosa nossa. Essa parte de vaidade nossa. Podemos encontrar culpados? Não podemos e não devemos. Mas precisamos entender que o meio em que nós estamos encarnados influi sobremaneira sobre essa forma de pensar. As questões espirituais, vejam só, as questões espirituais, nós buscamos quando temos tempo. E é outro equívoco nosso. Porque não é apenas no centro espírita que nós buscamos questões espirituais. Não é apenas nas igrejas, não é apenas nos templos. Você é espírito 24 horas por dia. Eu sou espírito 24 horas por dia. O que fazemos aqui na casa espírita? Fazemos um treinamento. Para quê? Para viver lá fora como pensamos aqui. Para recordar um pouco, para ver se quebramos esses muros que impedem que a nossa visão possa se aprofundar em direção ao Espírito. Jesus mesmo pediu que brilhe a vossa luz. Isso quer dizer o quê? Que ele estava afirmando, nós somos luz. Nós somos filhos de Deus, nós somos centelhas divinas. O que está impedindo que essa luz brilhe? Jesus não se enganou. Ele sabia que é possível que essa luz brilhe. Para isso, claro que é importante que nós tenhamos plena consciência da nossa natureza espiritual, mas não apenas uma consciência convencional ou por convenção. Busquemos a convicção dessa nossa natureza para podermos atuar como tal, onde quer que estejamos. Porque nós precisamos atuar como espíritos no lar, no trabalho, na rua, claro, na casa espírita, onde você estiver, onde eu estiver, onde nós estivermos. Sempre entender que o corpo é um instrumento. Um instrumento de quem? Do princípio inteligente, da alma que somos, do espírito que somos. Os meios que a terra nos oferece, os meios que esse plano nos oferece, todos são meios com propostas educativas. Todos. Ah, mas espera aí, você acha que a dor, o sofrimento, o câncer, a tuberculose, isso é proposta educativa? É. Porque é o espírito que está manifestando aquela enfermidade. O corpo, como exaustor, está materializando, de certa forma, aquela questão. E é evidente que a vida não espera que nós cresçamos apenas por esse processo doloroso. A Terra, como todos os planetas, é uma grande escola. É uma escola que nos oferece circunstâncias as mais variadas para a nossa educação, para a educação do espírito. Puxa, então de hoje em diante, como é que eu vou agir? Eu não posso mais ir então um baile, não posso tomar uma cerveja, não posso dançar, não posso cantar. Quem que disse que não? Que você faça isso como espírito. Jesus foi nas bodas de Caná. E qual é o problema?
É que nós esquecemos que somos espíritos e não agimos como... então eu chego lá e eu vou ficar de mãos cruzadas, genuflexo, de preferência de joelho, né? Não é isso. É aquela alegria saudável. A alegria que não envolve prejuízo para terceiros. Sabe? E nós vivemos num planeta belo. Vivemos num planeta lindo, um planeta de muitas belezas. E que muitas vezes, em função dessa nossa visão materialista, nós ficamos, em determinadas circunstâncias, cercados por frustração. A frustração nos leva a não enxergar as belezas. Uma queda d'água é apenas água que está caindo. Um jardim é apenas flores que floresceram, mas e daí? Flor tem que florescer mesmo? Sabe, então ficamos obnubilados, fica fechada a nossa visão, porque nós estamos nos vendo como homens físicos só. Estamos vendo, e por isso estamos frustrados, muitos objetivos nossos não alcançados. Estamos vendo a nossa liberdade ser cerceada. E aí? O que fazer quando a liberdade é cerceada? E, gente, se nós observarmos, a todo instante a nossa liberdade está sendo mexida. Nós não temos liberdade absoluta, é muito parcial a nossa liberdade. O que nós temos de absoluto é o livre-arbítrio. Isso é interno, isso é teu. No meio da contrariedade, onde a tua liberdade foi atingida, use o teu livre-arbítrio. Ou seja, pense naquela circunstância, tire proveito daquela circunstância, haja como espírito. Foi isso que nós vemos, as lições que nós temos de Jesus, todas elas são diante de obstáculos. Temos várias lições, não só de Jesus, por exemplo, Zaqueu. Qual foi o grande problema dele? Inicialmente a estatura, ele queria ver Jesus e não podia porque tinha muita gente. Qualquer um outro sairia, correria, sairia, não dá para ver Jesus, então não vou ver. O que ele fez? Ele contornou o problema, ele buscou soluções, ele não encarou o problema, ele buscou soluções, que é o nosso grande problema, é que nós só vemos problemas, diante da dificuldade, diante do nosso mar vermelho, como eu costumo dizer, né? A história lá da Páscoa, o mar vermelho de Moisés, são as dificuldades, todos temos, como aquele povo saiu escravo, né? Saiu da escravidão do Egito. Que tipo de escravidão ainda nós temos, que precisamos enfrentar os mares vermelhos da nossa vida? Mas Zaqueu tinha como mar vermelho uma multidão na frente dele, ele queria ver Jesus, não dava, baixa estatura e aquela multidão. O que ele fez? Contornou, ele focou a solução, não focou o problema. Nós focamos o problema, e esperamos que o outro entenda, porque nós pintamos com todas as cores nosso problema. Não pergunte como vai, que a pessoa explica, por aí mais ou menos, né? A gente pergunta por educação, e o cara conta toda uma história. Se você for terapeuta, tudo bem, lá na sessão de terapia, mas fora, então, focar as soluções, esse é o grande desafio. Mas acontece, olha só, volta o objetivo da encarnação, etc, etc. Ou seja, o que estamos fazendo aqui no planeta Terra? A cultura materialista diz que é para nós viver isso aqui. Todos temos o direito de ser felizes. Eu vou separar, eu vou isso, porque eu tenho que ser feliz. Como se a felicidade dependesse dos outros. A felicidade não depende de ninguém. Não depende da esposa amar o esposo, não depende do esposo amar a esposa, não depende do noivo, da noiva, do namorado, enfim. Depende só de você. Eu preciso me amar. Eu preciso ter um caso de amor comigo mesmo. Sabe, eu preciso gostar. Olhar no espelho e gostar do que vejo. Mas eu tenho que interiormente estar bem. Porque eu vou expressar no espelho essa minha condição interna. Eu vou expressar que eu mude a fisiologia diante do espelho, que eu sorria para mim, por mais carrancudo que eu esteja.
que eu não mantenha aquela carranca. Eu mudando a fisiologia é impressionante, né? Eu mudando a fisiologia, eu mudando o meu comportamento, eu mudo o sentimento. Olha que coisa fantástica. Então, mas isso tudo dá trabalho. Por quê? Porque eu vou mexer com o meu orgulho. Eu vou sorrir quando eu só estou lembrando que a outra pessoa fez isso para mim. Como se ninguém pudesse fazer nada, porque eu sou inatacável, eu sou inatingível. Porque o orgulho diz isso, você não tem ninguém acima de você, você é superior. Nós até devemos pensar nessa superioridade, mas moral, não no sentido de ser mais do que outros, sim mais fortes, ou tão fortes quanto. Para que dentro dessa fortaleza moral, nós possamos trabalhar as questões éticas e ter princípios éticos para termos saída diante das circunstâncias, por mais desagradáveis que elas sejam. E como o pensamento que estamos desenvolvendo neste momento seria para que nós tivéssemos um comportamento fisiológico, físico, positivo, para que o sentimento possa desdobrar, eu preciso ter princípios para fazer isso. Eu preciso ter um código de ética que me diga: Luiz, faça desse jeito. E onde eu vou buscar isso? Nós temos um grande mestre para isso. Então vejam, em princípio, essa questão vem sendo desenvolvida, essa questão do orgulho, muito forte, através das encarnações. Promovendo suicídios, promovendo depressão e outros problemas. Então nós vamos buscar sempre, vejam só que coisa, como nós somos peritos nisso, em buscar explicações externas. As causas estão sempre fora de nós. Quando que a lei determina que nós procuremos estar nas causas e não nos efeitos? Mas então eu vou ser sempre o causador de tudo. Que você seja ou não seja, mas não busque fora as explicações. Porque esses problemas que precisamos resolver, eles estão dentro de nós. Só que tem alguma coisa que nós precisamos também entender, vejam só, que ao lado dos problemas que nós temos, ao lado desses defeitos morais gigantes que nós ainda temos, nós temos já muitas virtudes. Mas o orgulho não deixa olhar para as virtudes. Porque quando você elabora pensamentos e sentimentos em direção ao orgulho, aos defeitos, você gera uma energia. E você tanto faz isso, que acaba gostando dessa energia e sentindo falta dela. Coisa incrível. Quando você busca olhar para a virtude, é como se você se frustrasse. Não deu para ter o gostinho daquela vitória diante do outro. É um negócio muito sério. Mas ao mesmo tempo simples. Por que é simples? Porque nós precisamos trabalhar nosso triângulo de forças mentais. A partir da consciência da nossa natureza espiritual, nós temos um triângulo de forças mentais, que pensando neles, ou nesses princípios, nesse triângulo, nós vamos verificar que, como eu disse há pouco, isso tudo está em nós e que depende das nossas atitudes. Muito bem, que triângulo é esse? Que forças são essas? Duas forças que vocês sabem, todos nós sabemos, que nós temos, só a gente não lembra disso: pensamento e sentimento. Duas forças mentais incríveis. E quando eu falo força mental, eu não estou falando força do cérebro. Mente é sinônimo de alma, não é sinônimo de neurônio. Os neurônios são um instrumento da alma. A alma é você, espírito. Ou seja, quem pensa é você,
quem sente é você. Então você faz desse pensamento e desse sentimento o que você quiser. E aí que entra o terceiro elemento, que é o elemento de controle desses dois, chamado vontade. Eu preciso criticar os meus pensamentos, as ideias nefastas que me aparecem, as ideias de tristeza que me aparecem, as ideias de vingança que me aparecem. Eu preciso criticar essas ideias, criticar e determinar uma atitude diante delas. Só que para isso eu tenho que querer. E esse querer está inserido nesse terceiro elemento, que é o elemento de controle chamado vontade, que todos nós temos. A vontade é um atributo que o Espírito desenvolveu ao longo do tempo. Só que é mais ou menos como aquela enxada que eu compro para carpir. Eu olho para a enxada, acho ela muito bonita, mas o capim está crescendo. Não adianta só ter a enxada. Todos nós temos vontade. A vontade, como eu disse, é um atributo do Espírito. Só que você precisa usar. Você é o gestor. Você é o administrador desse triângulo. Então o pensamento está lá, envolvendo pessoas, atitudes, momentos que você rememora, que não tem problema rememorar esses momentos. Você sabe qual é o problema? É o que você sente quando você rememora. Tem gente que chega a dizer que não perdoa porque não consegue esquecer. Quem disse que para perdoar precisa esquecer? Memória é fria, memória não tem sentimento, não tem problema você lembrar. Isso é natural. O problema está o que você sente quando lembra. Então o pensamento e os sentimentos, eles são direcionados pela vontade para onde você quiser. Aí que entra o teu código de ética. Aí é que entra esse código de ética que você vai elaborar. Já estamos elaborando, todos nós já temos, mas nem sempre temos consciência disso, com os princípios exarados do Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas falta mais estudo sobre Jesus. Falta mais fé no Cristo. Fé, quando eu falo fé, é fé com lastro no conhecimento das ideias dele. Das ideias dele. Uma das ideias fantásticas que colimou na Páscoa, quando depois da crucificação, foi a ressurreição. Ele ressuscitou. O que ele quis dizer com isso? A morte não existe, minha gente. Vocês não são carne, vocês são espíritos. Está lá a imortalidade. E toda a trajetória do Cristo foi no sentido de que a nossa trajetória, sendo embasada nesses princípios, nós também vamos ter a nossa ressurreição, como todos vamos ter, queiramos ou não. Só que ressurgir no plano espiritual, com todos esses defeitos, com todos esses vícios, levando ódio, mágoa, rancor, não sei quando a gente sai do umbral, sabe? É complicado, porque vocês sabem o que mais nos atrai para no umbral? São os sentimentos, principalmente os sentimentos de culpa. Porque a gente faz e depois fica choramingando porque fez, querendo que o outro bata nas costas. Ah, Luiz, isso vai passar. Ah, a gente gosta disso. Passar a mão no cabelo, para mim até é fácil, né? Que tem um pouco. Então nós nos vitimizamos. Mas isso é cultural. A gente aprendeu isso. A gente viu os adultos fazer. A criança vê o adulto fazer isso. E ela herda isso, ela incorpora isso na sua personalidade. Porque através desse comportamento nós estamos fazendo uma coisa que se chama educar. Nós estamos educando. A educação é através dos atos. Porque educar é incutir hábitos, segundo Kardec lá na lei do trabalho. Na nota que ele coloca lá. Como grande educador, educar é incutir hábitos.
Como é que você incute hábitos? Fazendo, agindo. O teu comportamento está sendo copiado. E as crianças, ao copiar isso, elas incorporam esse comportamento. Ela viu você choramingando, se lamentando, se vitimizando. É mais uma que vai se vitimizar. Porque você, quase sempre, é o herói dessa criança. Você é o ídolo, você, enfim. Perceberam? Então, na verdade, os princípios de Jesus precisam ser conhecidos. Antes da crucificação, antes da demonstração da imortalidade, Jesus deixou princípios. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele falou para os discípulos na noite da última ceia. Quando ele disse, mas que caminho, Senhor? Ele estava se despedindo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho nós vamos ter que procurar nos princípios que ele deixou. Quando você tiver que perdoar, lembre da pergunta de Pedro. Mestre, basta eu perdoar 7 vezes? Porque isso lá no Antigo Testamento, se tu vê lá bem no começo, já era costume deles. Dos 70 vezes 7 já veio de lá. Jesus só lembrou. Não te digo 7, mas 70 vezes 7. Para recordar aquele princípio lá, a época de Caim. Mas para dizer que não tem limite. Que o perdão é para cada momento. Então, cada vez que você precisar ter um comportamento, é só recorrer ao Cristo. Mas se você conhece, na hora você lembra. Só que, sabe, porque muitas vezes você vai lá procurar, e agora, o que é que eu faço? Isso tem que estar em você. São conteúdos espirituais, conteúdos psicológicos, conteúdos morais e éticos, que gradativamente eles vão incorporando ao nosso ser, e nós vamos naturalmente na rua deixando o outro passar de uma forma natural. Você passa a gostar de fazer isso. A hora que alguém te agride, você lembra, meu Deus, de Jesus. O que Jesus falou sobre isso? Começa a pensar. Se alguém te bater numa face, mostre a outra. Mas você já pensou sobre isso? Você já refletiu sobre isso? Você já sabe que não é dar o lado físico, senão você estaria provocando o teu agressor. Você já sabe hoje que ele vem em vindo te agredir, ele está apresentando o seu lado sombra, que você também tem. Jesus pede que a gente ofereça o lado luz. Nós também temos sombra e luz. Quando devolvemos com a mesma moeda, é sombra com sombra. Que ainda temos. Faz parte do nosso processo evolutivo. Então não critique o outro porque ele foi daqui. Ele só deixou que o lado sombra agisse. E se você agir do mesmo jeito, você também deixou. Então Jesus pede que nós ofereçamos a outra face, a face da luz. Porque se você tem um salão escuro, as luzes apagadas, está tudo escuro. Se você acender uma luz dessa, ou um fósforo, o que acontece no ambiente? Onde foi a treva? Então não dê força para a treva, dê força para a luz. Porque basta um palito aceso, palito de fósforo, na sombra que ela se extingue. Ela não existe por si mesma. Ela só surge pela ausência da luz. Ela não se garante. E essa luz, como eu disse há pouco, nós temos. Brilhe a vossa luz. Olha só como você começa a associar. Ofereça outra face, ou seja, a face da luz. Aquela que ele pediu que nós deixássemos brilhar. É nesses momentos. Com isso, gente, nós estamos fazendo um trabalho de autoiluminação que vocês não imaginam. Nós estamos desenvolvendo virtudes. Nós estamos passamos a focar nas virtudes. E esquecemos os defeitos e vícios. E o orgulho, gradativamente, vai sendo transmutado.
Mas exatamente acontece o contrário. Quando a nossa filosofia, ela é fortalecida pelo materialismo, aí é fácil você cair em depressão. Porque as coisas daqui são muito fogo fátuo, também não se garantem, mas a gente pensa que as coisas daqui se garantem e não se garantem. Não há eternidade nessas coisas. A transitoriedade é enorme dessas coisas, a fugacidade dessas coisas. O que acontece quando a gente acaba de contar uma piada? Deprime. Já tem que contar outra, porque senão isso é assim mesmo. É a fugacidade da coisa que é transitória por si mesmo, da coisa que não se sustenta por si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí sim, aí tem autossustentação. Porque você vai trabalhar os valores de você com o espírito que você é. Sabe? Então essas coisas, elas fazem parte do teu ser espiritual. Essas coisas te acompanham onde você estiver. Encarnado, desencarnado, dormindo, em estado de vigília. Porque isso é teu. São tesouros que ninguém consegue roubar. É a tua inteligência que está sendo desenvolvida. São conhecimentos que você adquire. São valores morais como consequência do conhecimento e da inteligência desenvolvida que você começa a incorporar. Isso é você. Onde você estiver, onde nós estivermos, desencarnado, encarnado, não importa. Porque eu repito, quem está pensando, quem está sentindo, quem está amando, quem está odiando, é o ser espiritual. É você, na sua intimidade. E cada vez que você pensar contra alguém, negativos, né, pensamentos negativos, a gente costuma brincando dizer que você está tomando veneno esperando que o outro morra. Porque nós nos envenenamos. Sabe a nossa aura? Todos temos, não temos? Uma aura. Todos temos esse campo eletromagnético que nos envolve, que chega primeiro do que nós no shopping e abre a porta para nós. A gente não lembra disso. A gente passa tão batido que nem percebe que foi o campo que abriu a porta do shopping. Isso não tem como negar. Você não precisa colocar a mão lá. Só que esse campo que abre a porta do shopping, ele está recheado dos teus sentimentos. E se você odeia, se você tem mágoa, onde você for, você está carregando essa mochila que não é tua. Esse peso, esse fardo que pesa. Lembra de Jesus quando ele falou? Meu fardo é leve. Por que é leve? Claro que é leve esse fardo. Porque você vai estar trabalhando sentimentos bons. O campo teu, o campo energético, está sendo envolvido só por energias boas. Porque se você está com Jesus, você está montando esse campo, fazendo com que ele seja habitado por essas energias boas. E o que é estar com Jesus? É andar com crucifixo? Também pode. Mas de nada resolve se você não pensa no bem. É ir no centro espírita, nada resolve se você não pensa no bem. Estar com Jesus é pensar no bem. Sabe? Pensar no bem. E para isso, gente, eu repito, precisamos buscar nos ensinos de Jesus os princípios que vão assim nortear o nosso código de ética. Porque tem gente que acha que falta para o mundo comportamento moral. Não falta, não. Falta comportamento ético. Moral é consequência. Você tem que ter princípios, né? Por exemplo, se alguém te der um troco a mais, R$1 a mais, você devolve? Se você não devolve, não critique os corruptos políticos, que Jesus não olhou em quantidade. Esse R$1 que você ficou é a mesma coisa que o outro que roubou 1 bilhão. A gravidade é a mesma. Lembra do óbolo da viúva? 2 denários e os outros davam sacos de dinheiro. Na balança, no critério, na aferição de Jesus,
O que valeu ali? Os 2 denários? Então não é a quantidade, sabe? Você fura a fila, você espera pacientemente na fila do banco, você levanta para o outro sentar, se tem mais idade ou não tem, mas você é gentil, você é ético. O resto é consequência desse comportamento, que é o teu sentimento que está sendo enobrecido. Isso é moral, mas é o moral. O artigo é a letra O. Porque a moral, ela é circunstancial. Agora o sentimento, esse é teu. E se você observar na questão 886 do Livro dos Espíritos, você vai ver que os Espíritos respondem a mesma coisa. Quando Allan Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da caridade, conforme pensava Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nada é material, nada. Isso quer dizer o quê? Que no conceito da 886, o dar o copo d'água não é necessariamente uma caridade. Pode ser, depende de como é que estão os teus sentimentos, tuas intenções. Então não são as coisas materiais que vão pensar. Há pouco, acho que foi na leitura, falava alguma coisa das aparências. Lembram? O que são as aparências? É o lado existencial. Eu agora estou olhando para vocês, vocês para mim. Isso é um processo existencial, físico, material. O que tem por detrás disso? Você olha para uma pedra, ali está um processo existencial. O que tem por trás da pedra? Ou na intimidade da pedra? Você já pensou que ali tem átomos? Que tem princípios inteligentes ali? O que esconde uma pedra? O que o ar esconde? Então, o existencial é algo para você se expressar na dimensão em que nós estamos. Mas por detrás disso existe o essencial. Eu lembro de uma frase do Exupéry. Ele disse que certa vez alguém foi na sua fazenda e disse: nesta fazenda só tem árvores, pedras e vacas. Aí quando ele foi embora, o Exupéry disse: esse não viu o meu sítio. Porque ele vai dizer depois, lá no Pequeno Príncipe, né? O essencial, lembra? É invisível aos olhos. E o cara era espírita. Então vocês vejam que a verdade, ela está pululando na nossa frente através dos diversos dísticos filosóficos, científicos ou religiosos. Mas para isso nós temos que desenvolver aquilo que Jesus pediu com relação a olhos de ver. Parece uma redundância, né? Quais são os olhos que não são para ver? Todos são. Não é verdade. Muita gente vê, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta. Escuta, mas não ouve. Porque se nós ficarmos só no aspecto existencial, o que vai acontecer? Nós vamos nos frustrar, porque as coisas, como eu disse há pouco, são fugazes, são transitórias, além da nossa interpretação daquilo que estamos vendo. A nossa percepção precisa ser trabalhada, para que melhore a nossa leitura, para que nós aprofundemos a leitura naquilo que estamos vendo, ou seja, passemos a transcender o que estamos enxergando, ou melhor, que passemos a enxergar então. Aí nós vamos ver isso no comportamento humano, no nosso comportamento, na vida de uma forma geral. Não vamos nos prender aos aspectos transitórios. Eu gosto muito de frisar isso quando estudamos a Bíblia, por exemplo. Tem gente que diz que não estuda a Bíblia porque ali tem muito crime. Esqueça o crime. Veja o essencial. Claro que tem crime. Mas e aí? Os princípios éticos que estão ali. E aí, mas isso, as circunstâncias de uma forma geral, né? Então, na verdade, o produto final, eu diria assim, desse processo cultural materialista, para o tema de hoje, passa a ser depressão e suicídio. Então o que preciso fazer? Se você se sentir triste, melancólico, critique esse sentimento, critique esse pensamento. Se você tiver ideias suicidas, critique. É preciso que você critique. Porque nós sabemos, gente, que no momento que você pensa e você sente, por exemplo, uma tristeza ou uma vontade
de tirar a própria vida, você não está sozinho. Só que no momento em que você critica, você muda as companhias. Aí o teu anjo de guarda começa a ter acesso. O teu guia espiritual tem acesso para você receber ideias estimulantes a esse propósito em que você está inserido, criticando o pensamento, duvidando daquele pensamento. Agora, na medida em que você estimula aquele pensamento, você alimenta aquele pensamento, as companhias são iguais. Elas vão cada vez mais dizer para ti que tu tem razão. Realmente o mundo te esqueceu, cara. Sai dessa vida, sabe? Porque nós sabemos que o mundo espiritual, olha só, nós sabemos que o mundo espiritual e o mundo físico estão sendo permeados. Não tem um mundo espiritual lá em cima e o terreno cá embaixo, não existe isso. O que existe é um processo de dimensionamento, mas num processo de permeio. Nós estamos interagindo com os espíritos interagindo conosco. Lembra da questão 459? Na 459, Allan Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. E todos vocês sabem da resposta. Muito mais do que imaginais. A influência deles é tão grande que muitas vezes são eles que você dirige. E por quê? Porque você deixa. Você abre as portas. Na verdade, o processo obsessivo, essas influências, elas sempre não são de lá para cá, é daqui para lá. Você tem a sede aqui e você projeta uma onda. Outras ondas se associam a essa, formando aqui fora uma bola de neve. Onde está a causa? Aqui na bola de neve? Não, aqui dentro de você. Pode ser orgulho, pode ser vaidade, pode ser, enfim, arrogância, pode ser, sabe, tristeza, seja o sentimento ruim que for. Só que se for sentimento bom, também vai estar aqui. Só que serão ondas, outras ondas se associando, formando aqui uma bola de neve positiva, boa. E para encerrar, nós queremos lembrar de uma frase de Jesus que nós nunca podemos esquecer. É da sua disponibilidade. Jesus está disponível para todos nós. Como é que nós temos essa certeza? Baseado nas palavras dele. Quando estiverdes oprimidos, sobrecarregados, o que ele disse? Vinde a mim. Você sabe o que isso quer dizer? Disponibilidade. Ele está disponível. Nós é que não vamos. Mas sabe o que nós esperamos? Que ele venha a nós. Fica conosco, Senhor. É nós que temos que ficar com ele. Jesus está sempre conosco. Está sempre disponível. Só que a nossa sintonia não fecha com o bem. Mas no momento que você estiver oprimido, que você procurar Jesus, você começa a mudar o padrão. Você lembra de André Luiz? No momento que ele começou a mudar, até a visão dele mudou. Porque até então o Clarencio estava do lado, ele não via. Porque as ondas do Clarencio eram registradas pelo sensor perispiritual dele, mas ele não tinha percepção, ele não tinha como fazer leitura. No momento que mudou o padrão, ele começou a perceber, ou seja, a sentir as ondas e interpretá-las. Puxa, está aí o Clarencio. A mãe dele esteve do lado, ele não via. Então o nosso padrão mental precisa mudar, a nossa forma de pensar. Aliás, qualquer mudança, gente, qualquer mudança que queiramos fazer, não tem jeito de mudar se você não mudar a forma de pensar. Isso passa por revisão de conceitos. Nós temos ideias cristalizadas, congeladas, coisas antigas dirigindo a nossa vida. Precisamos rever isso. As nossas formas de pensar, os conceitos que temos. E passa pela consciência, pela convicção da nossa natureza espiritual. Não tem jeito. Enquanto nós nos olharmos e vermos só o fardo carnal, nós estamos abraçando a transitoriedade, a fugacidade, candidatos a nos frustrarmos com facilidade. Mas quando buscamos,
dentro desse processo ontológico, a gente sai da lógica e entra num processo ontológico, nós começamos a caminhar em direção à subjetividade, à ontologia, às questões transcendentais. Estamos com o pé na terra, mas a cabeça no céu. Não podemos largar, estamos encarnados. Mas não dá para pôr a cabeça onde estão os pés. Senão nós estaríamos ainda rastejando. Já há muito tempo que a gente deixou de fazer isso. Então, esse distanciamento da horizontalidade, para que essa verticalidade possa ocorrer, nós já temos isso conosco, já conquistamos isso. Só precisamos ter consciência disso. Nos antenar com a espiritualidade, nos antenar com Jesus. Mas repito, como é que eu vou me antenar com Jesus se eu não o conheço? Se eu só sei aquilo que me disseram, que nem sempre é daquele jeito. Então a doutrina espírita nos ajuda a conhecer o Cristo. Questão 625, né? Modelo e guia. Como é que eu posso ter um modelo e guia que eu não conheço? Ou conheço pouco? Ou não tenho certeza das suas palavras? Jesus não veio para nos agradar. Jesus não veio para fazer autopromoção. Veio trazer princípios. Princípios éticos que podem ser aplicados por católicos, protestantes, espíritas, budistas, seja quem for. Apesar que o budista já tem o mestre dele, mas que também veio em nome de Jesus. Que a gente pense nisso. E peça nas preces, que isso é outra coisa que está nos faltando, né? Prece. Por orgulho a gente pensa que não precisa. Tem gente que diz que não precisa tomar o passe. Tem espírita que diz, não, eu não tomo o passe, eu não preciso. Rejeita uma ajuda dessa. Olha só, não toma água fluidificada. Eu não preciso. Me desculpem os irmãos, mas precisa ser revisto esse conceito. Sabe? Os espíritos estão à nossa disposição, mas nós temos que oferecer campo, né? Sem fanatismo, mas com consciência. Água fluidificada é um processo científico. O passe é um processo científico. Ao estar tomando o passe, lembrar que você está recebendo essas energias físicas, materiais para o teu perispírito e para o teu corpo. E você que está dando o passe, saiba do compromisso que tu tem e da importância daquele momento. Você é um instrumento, além das energias que saem de você, do ectoplasma, das próprias células, a canalização que o mundo espiritual está te usando. E com isso nós vamos cada vez mais buscando ter comportamentos coerentes com a nossa natureza espiritual. E menos com o orgulhoso homem físico, horizontalizado, sabe? Verticalizando cada vez mais os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para buscar essa sublimação que precisamos dos nossos sentimentos. Nos agradecemos a atenção de todos. E rogamos a Jesus que continue a nos abençoar a todos e que nós estejamos abertos, receptivos a essas energias do Mestre, que vêm de várias formas para nós. E que todos nós, ao deixarmos esse recinto, possamos ser confortados, alegres, vitoriosos, né? Com a bandeira da paz, da vitória moral, não da disputa com A ou com B, mas da vitória moral, da vitória contra nossas próprias imperfeições, desfraudando cada vez mais a bandeira da paz. Que Jesus nos abençoe, que a sua paz nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Sr. Luiz, por mais essa aula científica, em que o tema realmente era forte, e ele nos trouxe a responsabilidade de cada um, e de leve pincelando aquilo que nós todos sabemos, que os nossos males e as nossas virtudes estão em nós próprios, e cabe a nós fazer essa grande transformação e esse entendimento.